Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo. Não importa o horário, o importante é que você assista, porque essa é uma videoaula relacionada ao tema das propriedades coligativas das soluções. Propriedades as quais você já deve ter presenciado, mas provavelmente nunca parou para observar por que isso ocorre. Por exemplo, no preparo do café, em que você adiciona açúcar, a água está em ebulição e no exato instante essa cessa a fervura. Você já parou para pensar por que isso ocorre? Esse é um dos fenômenos explicados pelas propriedades coligativas das soluções, que serão aqui apresentados. Então, vale a pena você conferir. Olá, meu nome é Karen Luana, como você pode ver aqui em cima, e agora eu vou explicar para você um pouco sobre as 4 propriedades coligativas das soluções, que são a tonoscopia, a ebuloscopia, a crioscopia e a osmoscopia, que podem ser observadas a partir da adição de um soluto não volátil a um solvente. Mas por que um soluto não volátil? Porque, se ele evaporar com muita facilidade, as interações moleculares não vão ser muito bem percebidas, portanto, as propriedades coligativas também não serão facilmente percebidas. Portanto, você pode adicionar um soluto não volátil, como o sal ou o açúcar, a um solvente, por exemplo, um solvente universal, como a água, em que haverá a formação de uma solução, que é uma mistura homogênea. As 4 propriedades coligativas formam um teco. Eu coloquei esse macete para que você grave com mais facilidade, em que há um abaixamento, um aumento e um abaixamento. Mais um abaixamento do que um aumento do que. É o que a gente vai analisar agora. Na tonoscopia, observa-se um abaixamento na pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão exercida pelas moléculas de um líquido para que esse líquido passe para o estado gasoso. Portanto, quando você vai observar a solução em relação ao solvente quando estava puro, a pressão de vapor entre as moléculas do solvente puro vão ser maiores do que quando o solvente está em mistura com o soluto. Portanto, a pressão de vapor vai diminuir. Na ebuloscopia, nós notamos um aumento na temperatura de ebulição. Isso porque a ebuloscopia é uma consequência da tonoscopia. Se a pressão de vapor, que é a pressão que as moléculas exercem para que o líquido passe para o estado gasoso, a temperatura de ebulição, a temperatura necessária para que passe para o estado gasoso, vai ser maior, vai ser mais elevada do que quando o solvente era analisado puro. Na crioscopia, nós notamos um abaixamento na temperatura de congelamento, na temperatura necessária para que o líquido passe para o estado sólido. Portanto, quando você mistura água com sal, por exemplo, e coloca no congelador, a temperatura necessária para congelar essa solução de água com sal vai ser menor do que quando você colocar água pura para congelar, que congela aproximadamente 0 graus Celsius. Na osmoscopia, a gente nota um aumento na pressão osmótica. A pressão osmótica é uma pressão exercida para impedir a osmose. A osmose é a passagem de solvente de um meio menos concentrado, de um meio hipotônico, para um meio mais concentrado, um meio hipertônico. Portanto, quando você adiciona um soluto não volátil à solução, quanto mais você adicionar, mais a pressão osmótica vai aumentar, então, portanto, a osmose vai ser mais impedida de ocorrer. E esse é um presente para você que assistiu até o final, muito obrigada, mas não é o buquê, gente. O presente mesmo é o macete que eu criei para vocês entenderem o que eu acabei de explicar. Quando você adiciona um maior número de partículas de soluto ao solvente que estava puro, você vai diminuir a pressão de vapor, você vai aumentar a pressão osmótica, você vai diminuir o ponto de congelamento e você vai aumentar a temperatura de ebulição. Muito
Muito obrigada por você ter assistido, espero que você tenha entendido e até a próxima.